Olá pessoal, hoje eu vim compartilhar mais um bolo, dessa vez é com recheio de mousse de leite ninho. É um vídeo completo onde eu mostro para vocês fazendo a massa, o recheio e essa decoração. Então vamos para o vídeo. Para a nossa massa, aqui na batedeira eu já tenho 4 ovos. Vou acrescentar uma xícara de açúcar, a xícara é o tamanho padrão, de 240 ml. Você vai bater aí na sua batedeira por aproximadamente 7 minutos. É importante que bata muito bem para que a sua massa não fique com cheiro e nem com gosto de ovos. Eu transferi para um recipiente transparente para ficar melhor para vocês verem a massa, tá bom? Agora, aos poucos, eu vou acrescentando uma xícara e meia de farinha de trigo sem fermento, tá bom, pessoal? E meia xícara de leite. O leite é em temperatura ambiente. E delicadamente eu vou mexendo sempre de baixo para cima, para que não perca a leveza da minha massa. Eu vou colocando sempre a farinha de trigo e o leite aos poucos, porque assim fica muito mais fácil para diluir a farinha de trigo. E é só repetir o processo. Lembrando que eu vou deixar na descrição do vídeo as medidas em xícaras e as medidas em gramas para quem tem balança, tá bom? Por último, você vai acrescentar meia colher de sopa de fermento em pó, fermento químico para bolo. Delicadamente você vai mexer aí. E com a ajuda de uma espátula, eu vou mexer bem, porque assim eu tenho certeza que realmente não ficou nenhum restinho de farinha de trigo e que realmente diluiu totalmente, tá bom? E a nossa massa já está pronta. Aqui agora eu tenho a minha forma, que ela tem 20 centímetros de diâmetro com 10 de altura. Já está com papel manteiga no fundo. E eu vou transferir toda a minha massa e levar para o forno em 180 graus por aproximadamente 40 minutos. Ou vocês fazem um teste do palito. Se sair limpo, assou completamente. Vamos agora para o nosso recheio. Vamos precisar de uma caixa de leite condensado de 395 gramas. 4 colheres de sopa de leite em pó, estou usando leite ninho, uma colher de sopa de manteiga ou margarina, uma caixinha de creme de leite de 200 gramas e 200 ml de chantilly bem gelado. Vamos começar colocando na panela o leite condensado, o creme de leite, o leite em pó e a manteiga ou margarina. O chantilly você deixa na geladeira até o momento certo, tá bom? Vamos mexer bem antes de ligar o fogo. Depois que você mexer muito bem, aí você já pode ligar o seu fogo, mexendo sempre em fogo baixo, até chegar no ponto certo, que já eu mostro pra vocês. E depois de mexer por aproximadamente uns 7 minutos, pessoal, mas não vá muito por tempo, tá bom? É quando chegar nessa consistência aí que vocês estão vendo no vídeo, aí vocês já podem desligar o seu fogo. Quando ele esfriar, ele vai ficar bem mais consistente, tá bom? Eu vou transferir aí para um recipiente e vou cobrir com plástico para que não venha criar aquela película nata que geralmente cria em cima do recheio quando ele está quente, tá bom? E é só deixar esfriar em temperatura ambiente. Depois que esfriar, nós vamos bater na batedeira aquele chantilly com 2 colheres de sopa de leite em pó. Eu estou usando o leite ninho, mas vocês podem usar um da sua preferência, tá bom? Você vai bater até ele chegar num ponto bem firme. E bata sempre em velocidade média, tá bom, pessoal? É muito importante para que o seu chantilly fique bem lisinho. E ele vai chegar nesse ponto aí, que eu vou mostrar agora pra vocês. Aí você faz o teste com uma espátula, uma colher. Se não cair, tá no ponto certo. Tem que ficar bem firme o seu chantilly. Depois que você fizer esse processo, você vai pegar o recheio, que tem que estar totalmente frio, não pode estar morno e nem quente. Vai colocar aí no seu chantilly e vai mexer muito bem com a ajuda de uma espátula ou uma colher. E para ficar mais fácil e ficar um recheio mais cremoso, eu vou usar a batedeira. Aí você vai bater muito bem até ficar bem cremoso. E depois que ficou bem cremoso, só desligar sua batedeira. Quem quiser pode levar para a geladeira por 1 hora para ficar mais firme, mas eu já vou rechear o bolo. Só que antes de rechear, vamos cortar, vou mostrar para vocês a massa, o resultado como ficou. Aqui ela já assou completamente, já esfriou, né? E agora eu vou começar a cortar. Eu vou cortar em 4 camadas, tá, pessoal? 4 discos de massa, para ficar com 3 recheios. Assim ficou o resultado dentro da massa. Cortei a segunda agora eu vou para a terceira e vai ficar com 4 discos de massa.
Vamos para a montagem. Na minha forma, eu já coloquei o saquinho, coloquei a primeira camada do meu bolo e vamos molhar com uma calda. Essa calda é uma calda de leite ninho, vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês, tá bom? As medidas e os ingredientes. Eu coloquei agora um pouco do meu recheio e vou espalhar muito bem. Lembrando que eu não levei esse recheio ainda pra geladeira, tá, pessoal? Vou colocar agora a segunda camada do meu bolo. Molhando com a calda também. Venho com mais um pouco do recheio. Lembrando que eu estou dividindo esse recheio em 3 camadas, tá? Agora, venho com mais uma camada do bolo, sempre prensando com as suas mãos, sempre vai puxando esse saquinho para que ele não fique por dentro do seu bolo e na hora de desenformar vocês não tenham trabalho, tá? Agora, eu vou molhar novamente com a minha calda. A calda vocês podem usar uma da sua preferência, não precisa ser necessariamente essa que eu estou usando, tá? Agora, eu coloquei a última camada do recheio, o restante, estou espalhando muito bem. E venho com a minha última camada do bolo. Vou prensando sempre com as mãos para que venha grudar bem no recheio embaixo. Vou molhar com a minha calda novamente e finalizou essa parte. Vamos fechar com esse mesmo saquinho, ou vocês podem usar outro por cima. Você vai levar para a geladeira por 4 horas, ou pode deixar de um dia para o outro, que não tem problema. E para o meu ganache de chocolate branco, eu derreti em banho-maria 100 gramas de chocolate, mas vocês podem derreter no micro-ondas de 30 em 30 segundos. Depois que você derreter, você vai acrescentar aproximadamente meia caixinha de creme de leite e vai mexer muito bem, que vai virar um ganache de chocolate branco. Ficando assim com esse resultado, agora eu vou reservar para esfriar totalmente. E eu bati na batedeira 300 ml de chantilly bem gelado, com 2 colheres de sopa de leite em pó, o mesmo processo que eu fiz para o recheio. Aí eu bati até chegar nesse ponto, que é o ponto que eu vou cobrir o meu bolo, tá bom? E fazer os detalhes com bico de confeitar. Agora eu vou desenformar o meu bolo, lembrando que eu deixei esse bolo de um dia para o outro na geladeira, tá bom? E eu vou tirar o saquinho e também o papel manteiga. E nesse momento eu vou cobrir todo o meu bolo com o chantilly. Vou cobrir tanto em cima como nas laterais. Depois que eu cobrir todo o meu bolo, agora eu vou colocar o ganache. Esse ganache tem que estar totalmente frio, tá bom, pessoal? Nem quente, nem morno, tem que estar totalmente frio. Com o auxílio de uma colher, eu vou espalhando bem devagar em cima do meu bolo. Depois que eu espalhar, eu vou jogando esse ganache nas laterais do bolo. Você sempre vai dando um espaço. Esse espaço que ficar, nós vamos preencher já já, tá bom? Mas primeiro você vai dando um espaço aí e vai jogando o seu ganache em toda a lateral do seu bolo. Aí, depois que você fez todo esse processo, esse espaço que ficou, nós vamos preenchendo com ganache bem devagar e vai ficando com esse acabamento. E eu fiz esse processo em toda a lateral do meu bolo. Agora, aqui em cima, eu vou colocar leite em pó. Eu estou usando leite ninho, mas vocês podem usar o leite em pó da sua preferência. Eu coloquei numa peneira e estou jogando aí em cima do meu bolo, tá bom? E eu fiz, pessoal, 5 mini trufas de chocolate branco, apenas para enfeitar aí em cima do meu bolo. É totalmente opcional a decoração, tá bom? Vocês podem fazer, inclusive, brigadeiro de leite ninho.
E dentro do saco de confeitar eu coloquei o restante do chantilly que sobrou. E com o bico 2D da Wilton vou fazer esses detalhes aí embaixo, na lateral do meu bolo. Lembrando que esse detalhe vocês conseguem fazer com o bico 1M também, tá bom? Não precisa ser necessariamente com esse que eu estou usando. E aí, nesse espaço que ficou, eu vou fazer umas pitangas com o mesmo bico. E assim ficou o resultado do meu bolo. Um bolo bem simples, mas que eu tenho certeza que dá pra vocês fazerem. E eu espero muito que vocês gostem desse bolo. Eu vou cortar agora pra que vocês vejam o resultado por dentro no vídeo, tá bom? E assim ficou o resultado, pessoal. Eu espero muito que vocês façam aí também, tá bom? Na casa de vocês. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo também. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. Então, esse foi o vídeo de hoje. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!